Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue o canal, assista os vídeos em sua integralidade, dê seu like ou seu dislike, comentem após os vídeos, assistir os vídeos, né? E hoje vamos falar ou dar continuidade à questão da lei de Jeová, mostrando que ela é um verdadeiro plágio. A lei de Jeová é um plágio, sexta parte. Os hebreus tinham um comportamento diferente, alega os cristãos, né? Afirma que os comportamento dos hebreus é diferente dos outros povos, né? Embora falem agora que os hebreus eram pecadores, que eram pessoas iguais aos outros povos, que eram pecadores, tal, mas eles tentavam fazer o que era certo, porque tinha uma lei de Deus, tal, entre eles. Tudo mentira, tudo voz furada. Eles faziam aquilo que os outros povos faziam porque eles eram iguais, não é porque eles eram pecadores. Os outros povos também eram pecadores. Pelos contrários, deviam fazer era diferente, porque eles que diziam que tinha um Deus que era verdadeiro e pregava a eles e deram uma lei para eles que era diferente das que os outros povos tinham. Então eles deviam ser um exemplo de modelo para os outros povos, né? E deviam agir de maneira bem diferente, ainda que eles fossem pecadores como os outros povos. Mas eles teriam um guia diferenciado em sua maneira de agir e de se comportar. Mas não, os hebreus não agiam em nada diferente. Nem mesmo na lei que eles receberam era diferente dos outros povos. Como é que eles poderiam ser diferentes e ter um comportamento diferente? Os crentes afirmam que os hebreus não se comportavam como os pagãos. No entanto, já vimos que isso não é verdade. O comportamento dos hebreus era em tudo similar ao dos povos cananeus. E isso é justificável, porque eles não receberam lei divina alguma, de Deus algum. A lei que eles diziam ser perfeita era uma cópia das leis pretéritas de outros povos em sua volta. A lei de Yahvé não tinha nada de inovador. Veja um outro exemplo. Os hebreus adquiriam mulheres, terras e escravos do mesmo modo que aqueles povos. Estão vendo? Estão entendendo? Mesma forma de aquisição de mulheres, escravos, terras, alimentos e outras coisas, os hebreus faziam da mesma forma que os outros povos faziam. Ainda que dissessem que tinha uma lei que, que era sagrada, santa e diferente dos outros povos. Mentira! Ele ali ficou prostrado a seus pés, sem vida. A mãe disse, preste bem atenção nessa passagem, pessoal. Preste bastante atenção. Vou mostrar para vocês o quanto os cristãos não conhecem nada de Bíblia, são os ignorantes, e aqueles que não são de fato são mentirosos. Ele ali ficou prostrado a seus pés, sem vida. A mãe de Císera, eu só quero dizer Cícera, mas é Císera. Císera bem olhava pela janela. Esse Císera é um homem, pessoal, certo? Esperando o seu regresso. Mas por que é que o seu carro demora tanto a regressar? Veja que aqui fala de carro, hein, pessoal? Ou seja, carro de guerra. Esse Císera aqui ele é um cananeu, certo? Veja o que é dito esse relato. Então, mas por que é que o seu carro demora tanto a regressar? Por que é que não se ouve ainda o barulho do rodado dos carros pelo caminho? As amigas que lhe faziam companhia respondiam. Respondia a quem, pessoal? A mãe desse Císera. Veja o que é que elas diziam. Essa mãe que estava. Note que essa mãe estava à espera do retorno de seu filho. Veja que fala de carros de guerra, ou seja, esse filho estava em guerra. E a passagem mostra claramente, pessoal, que ele vinha de uma guerra. Então a mãe estava, vamos dizer assim, estava aflita, esperando por seu filho, porque uma guerra, você sabe o que acontece, né? Essa mãe pode perder seu filho em guerra. Ele poderia vir ou poderia não vir, poderia morrer na guerra. Então essa mãe estava aflita, esperando, mas não ouvia, no entanto, o barulho das rodas dos carros de guerra.
que era quando os homens de guerra voltavam para suas terras. Então ela não estava ouvindo. Aí essas amigas da mãe desse Císera, para tentar consolá-la, veja o que é que elas dizem. As amigas que lhe faziam companhia respondiam-lhe, e ela concordava. Veja, vejam. É que deve haver grande despojo a repartir, as amigas dizendo, né? É que deve haver grande despojo a repartir, por isso da demora dele. E isso leva tempo, ou seja, repartir. Vocês sabem o que é esse despojo que significa, né, pessoal? E o texto vai dizer que despojo eram esses que se demorava a repartir. E isso leva tempo. Cada homem fica com uma ou duas raparigas. Então, né, pessoal? Cada homem fica com uma ou duas raparigas quando vai para a guerra e voltam. E quando voltam vitoriosos, né, das guerras, né? Vocês estão vendo? Sim, acrescentava ela. Císera há de trazer vestidos de lindas cores e muitos presentes para mim oferecer. Tá vendo, pessoal? Aqui, pessoal, o ignorante não consegue entender, nem perceber. A passagem aqui está nos mostrando justamente aquilo que eu sempre venho dizendo para vocês. O modo de ser, de agir desses povos em guerras. Eles praticavam o despojo. E quando se praticava o despojo, o que é que se fazia? Matava pessoas, outras escravizavam. E a exemplo nessa passagem, nos mostra que esse Císera, a mãe estava esperando que ele trouxesse de volta para o seu lar escravos. E que era comum que um homem trouxesse uma ou duas mulheres como concubinas, ou raparigas, ele quer dizer, certo? Esses homens que iam para a guerra eram homens casados. Então eles traziam essas mulheres que iam servir como escravas, concubinas, umas como concubinas, outras como escravas mesmo. A concubina, na verdade, era escrava, né? Mas era, vamos dizer, uma escrava e ficava numa situação um pouco melhor, porque ela era a mulher que ia satisfazer sexualmente o homem, né? Certo? Então, pessoal, nós vemos aqui o modo de ser desses povos. Aqui é um cananeu. Então, mas aí é um cananeu. Eu quero dizer, não, mas aí eles faziam isso. Mas não é isso que a passagem nos mostra. A Bíblia nos mostra que os hebreus faziam exatamente isso. Estão lembrados lá no livro de Deuteronômio? Eu acho que eu vou falar aqui. No livro de Deuteronômio, capítulo 21, como é que os hebreus deviam fazer com as mulheres bonitas que eles vissem? Estão lembrados? Deviam matar os pais dela, elas deviam esperar, ou guardar o luto, no caso, por um mês depois. Ele rapava a cabeça da mulher, cortava as unhas, esse negócio todo, tirava os trajes dela de cativa e tomava ela para ele. É essa situação aqui, pessoal, tá entendendo? É a mesma que está apresentada lá no Deuteronômio. E que o mentiroso do Moisés é apresentado ali como algo novo, diferente, que eram os hebreus que estavam fazendo aquilo. Mas não, é mentira. Isso aí, do Deuteronômio, que ele fala que os hebreus deviam fazer essas preparatórias com os povos que não aceitassem a paz, aquele negócio todo, se tornassem escravos dele, e que entre aquelas mulheres bonitas deviam pegar as mulheres para si, nessas condições, era praticada por outros povos. A exemplo daqui do cananeu aqui, pessoal. Olha, esse Císera, que a mãe retrata aqui, falando que ele deveria estar demorando por causa disso, porque tinha muito despojo. Que eram os despojos? Mulheres, eles tomavam para si, iam ser escravas e cativas e concubinas. Ouro, prata, roupas. Veja que aqui a mãe está esperando que ele traga vestidos lindos e cores, diversas cores, tá vendo? Porque era isso que esses povos faziam quando faziam guerra. Era matar pessoas para roubar seus bens, como roupas, ouro, prata, joias. Mulheres eram bastante cobiçadas. Porque mulher é prazer, né? Mulher dá prazer, certo? Naquele tempo os caras dá de forma
demasiado ao prazer. Tinha um prazer. Porque eram quase bárbaros animais, né? Então eles primavam pela essa questão de ter mulheres. Né? Então quando o cara ia pra guerra, o que ele mais queria era pegar mulher. Primeiro porque o cara passava não sei quantos dias, uma semana, um mês, um ano, ou anos na guerra, não vinha, não voltava para casa, demorava a vir voltar para casa, ou seja, demorava a ter contato com sua mulher, ou seja, ter o contato sexual. Então nessas guerras, quando eles iam, eram verdadeiros animais quando entrava assim no vilarejo ou em algum lugar que eles combatiam e tinha mulheres. Estupravam as mulheres, tudo seco, tarado pra caralho, como diz a história. Não sei quantos anos, você dá uma. Aí quando pegava até criança, quando via assim, eles devoravam. Só o ignorante que não sabe disso e não relaciona essas coisas. Tá entendendo? Então, aqui nos mostra a forma como os cananeus e os povos em geral agiam nas guerras. E essa forma, embora aqui fale de cananeu, que esse Cis era um cananeu, mas nós sabemos que essa forma é igual a que os hebreus faziam. Por quê? Porque Deuteronômio, capítulo 21, fala, como eu já falei, da mulher cativa, como é que os hebreus deviam agir com as mulheres cativas. Mas, como eu disse, ali tenta passar a ideia de que o Deus hebreu estava dando aquela norma como algo novo para ele, mas é mentira. Já existia entre os outros povos essa atitude de agir em guerra. Essa mesma, essa mesma barbaridade que se praticava nas guerras é vista lá no livro de Números, capítulo 31, quando Moisés manda matar todo mundo lá no povoado Midian, e eles pegam meninos e mulheres. Aí Moisés acha ruim e manda matar os meninos e as mulheres que não era mais virgem. Ou seja, de novo estabelecendo a mesma regra que estava lá em Deuteronômio, pessoal. E aqui também, Juízes capítulo 5, 27, 30, que em relação ao cananeu, mostrando que não tinha nada de lei de Deus nenhuma, pessoal. Isso eram práticas que todos os povos faziam e praticavam em seus confrontos. Pegar mulheres, escravizar, tomá-las para si como concubinas ou escravo sexual, coisa do tipo, era praxe dos povos, não tinha nada de Deus nenhum que deu determinada lei lá em Deuteronômio capítulo 31, em Deuteronômio capítulo 21, quando eles falam lá da mulher cativa, que eles deviam agir com mulheres cativas, e nem em números, tá entendendo? É tudo balé, tudo conversa furada. A passagem Supra nos mostra a reação de uma mãe pagã à espera de seu filho que fora à guerra, no caso Císera, né? E nela vemos que os pagãos, quando pelejavam em guerras, praticavam despojo do mesmo modo que os hebreus. Percebemos claramente que entre os despojos sempre havia mulheres raptadas, mulheres que se viriam de escravas ou concubinas. Nós vimos a passagem, estão lembrados? Vou repetir para vocês verem. O que a mãe de Císera esperava. Ele ficou ali, ele ali ficou prostrado a seus pés, sem vida. Que eu peguei aqui essa passagem lá, esse trecho aqui, pessoal, ele ficou prostrado a seus pés sem vida, diz respeito a um outro trecho, certo? Da morte de um rei, salvo engano. A parte que nos interessa é essa aqui, ó. A mãe de Císera, bem, olhava pela janela, esperando o seu regresso. Mas por que que o seu carro demora tanto a regressar? Por que que não se ouve ainda o barulho da do rodado dos carros pelos caminhos? As amigas que lhe faziam companhia respondiam-lhe, e ela concordava. É que deve haver grande despojo a repartir. E isso leva tempo. Né? Reparte um monte de mulheres, não sei quantos homens, né? Não sei quantas mulheres, não sei quantos bois, não sei quantos ovelhas, não sei quantas peças de roupa, peças de prata, peças de bronze, peças de ouro e outras coisas mais, né? Alimentos. Então se levava tempo. Sim, acrescentava ela, Cícera há de trazer vestidos de lindas cores e muitos presentes para me oferecer. Ou seja, como eu disse, a passagem nos mostra o modo de agir desses povos em guerras.
E quando nós analisamos, é esse mesmo modo que os hebreus praticavam. Era essa mesma maneira de agir que os hebreus tinham. Por exemplo, de Deuteronômio capítulo 20, que fala aquela mentira, diz que foi o Deus hebreu que mandou eles agir daquela maneira. É mentira, tudo isso os povos todos já faziam da mesma maneira que os hebreus iriam, supostamente, nessa passagem, aprender a fazer. E em Números capítulo 31, a sacanagem lá que Moisés faz com os midianitas, nós vemos a reprodução do dispositivo de Deuteronômio capítulo 31, o capítulo 21. E é exemplo daqui dessa passagem de Juízes, que retrata o modo de ser dos cananeus. Percebemos claramente que entre os despojos sempre havia mulheres raptadas, mulheres que se viriam de escravas ou concubinas. Então Josué os abençoou e os despediu. E eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés, dera terras em Bazã. E a outra metade da tribo de Manassés, né? Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram. Tá vendo? Resultavam em guerras, riquezas, grandes rebanhos, veja as riquezas que eram, né? Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Estão lembrados de Císara? Estão lembrados de Císara? Foi que ele disse que ia levar os despojos. A mãe dele falou o quê? Que ele ia levar o quê? Roupas com diferentes cores para ela. Tá vendo? O que foi que o Josué fez aqui nessas guerrinhas? Ele levou o quê? O que foi que ele deu para os guerreiros que venceram das tribos de Manassés? Justamente aquilo que Císara iria levar para sua mãe. Roupas, para ele prata, né? Rebanhos, bronze e ferro. Dividam com os seus irmãos os despojos de seus inimigos. Tá vendo, pessoal? Os hebreus agindo da mesma forma que os cananeus. Porque eu digo, pessoal, repito, esses povos, hebreus e cananeus, eram povos semitas. Semitas botam entre aspas, certo? Essa é a classificação que eles dão, né? Para esses povos ali daquela região. Então, como semitas, eles tinham o mesmo comportamento, pessoal. O modo de agir em guerras era o mesmo. Não tinha nada de diferença. Mentira desses cristãos que falam essas bobagens em que os hebreus tinham um modo especial e diferente de agir, porque tinha uma lei e um Deus que os mandava, que mandava que eles fossem diferentes. Mentira. Pura ignorância. Percebam que a mãe do líder pagão que nós vimos na passagem anterior a Josué, Císera, a mãe do líder pagão Císera, né? Fala que os homens pagãos costumavam pegar ao término de suas batalhas uma ou duas mulheres dos povos inimigos, como suas. Quer dizer, aquela história presente em Deuteronômio, capítulo 21, mostrando que Javé, ou Yavé, determinou que os hebreus deveriam escolher mulheres bonitas entre as cativas. Tem até um crente ignorante que vai me dizer que Javé pregava a conversão. Ali era a conversão. É tanto que tinha mulheres que eles escolhiam entre as cativas, ali era a conversão. Quer dizer que a conversão de transformar aqueles pagãos na religião dos hebreus só retratava mulheres bonitas e as feias. Porque ali fala que os hebreus iam pegar as mulheres bonitas, né? E tomar para si, né? Então quer dizer que a conversão de Javé era só para as mulheres bonitas. Cadê, né? O cara é muito cristão, muito ignorante. Só fala bobagem. Bom, mostrando que Javé determinou que os hebreus deveriam escolher mulheres bonitas entre as cativas e tomá-las como suas. Não era uma regra exclusiva dos hebreus.
Tá entendendo, pessoal? Vou repetir, olha. Quer dizer, aquela história presente em Deuteronômio capítulo 21, mostrando que Javé, ou Yavé, determinou que os hebreus deveriam escolher mulheres bonitas entre as cativas de guerra e tomá-las como suas, não era uma regra exclusiva dos hebreus. Estão entendendo? Eu já falei anteriormente e estou agora a repetir agora nessa leitura. Que aquela passagem de Deuteronômio capítulo 21, que fala da questão das mulheres de guerras cativas, que os hebreus deviam tomar para si, entre as mais bonitas, é tudo balela, não foi Deus nenhum que falou, pessoal. Porque isso, como já disse, está presente em todas as normas e comportamentos dos outros povos. A própria Bíblia nos mostrou ali no exemplo de Císera, que esse era o comportamento deles. Não tinha nada de lei. Por acaso os cananeus tinham a lei de Javé? Para eles seguir esse mesmo padrão de guerra, de pegar mulheres bonitas e levar para si? Acorda, cristão. Mostrando que Javé determinou que os hebreus deveriam escolher mulheres bonitas entre as cativas e tomá-las como suas. Não era uma, não era uma regra exclusiva dos hebreus, e nem muito menos era algo determinado por uma divindade toda-poderosa, mas tão somente um costume geral dos povos quando em guerra estivessem. Ben-Hadad, o rei sírio, portanto, pagão, quando ameaçou Acabe, disse que a prata, o ouro, as mulheres e os melhores de seus filhos lhe pertenceriam. Quer dizer, o rei pagão está dizendo de antemão o que lhe serviria de despojo de guerra. Está entendendo? O rei pagão tinha a mesma concepção presente na passagem de Deuteronômio capítulo 21. E era um pagão. Por acaso um pagão ia ter a lei de Javé nessa, nessa concepção que elaboraram o Velho Testamento? A lei de Javé era só para os hebreus. A lei de Javé era só conhecida pelos hebreus. A lei de Javé era só obedecida e conhecida pelos hebreus. Então ele pergunta, então como é que esses povos pagãos agiam da mesma forma que era dito na lei de Javé? Como é que existia a lei de Javé? Acorda, rapaz, você está sendo enganado. Esse livro é uma palhaçada de mentiroso. Quer dizer, o rei pagão está dizendo de antemão o que lhe serviria de despojo de guerra. O rei pagão tinha a mesma concepção presente na passagem de Deuteronômio capítulo 21, que é pegar mulheres bonitas e transformar em suas, algumas como concubinas, né? Então, o rei pagão tem a mesma concepção do que está escrito no livro de Deuteronômio capítulo 21 e de Números 31, que foi praticado por Moisés. Que era o quê? Pegar mulheres, transformar algumas em concubinas, outras em escravas. Homens matavam, homens matavam, né? Meninos, alguns matavam e outros transformavam em escravos, é óbvio. É isso que as passagens nos mostram. Não tem nada de divindade. Tudo não passa de ideias culturalmente presentes na Palestina como um todo, pessoal. Não tinha nada de lei divina que dizia isso, que dizia aquilo. Tá entendendo? Sem falar que, como eu já disse em outros vídeos, todos os povos tinham leis. E todas as suas leis eles diziam que vinham de suas divindades. Por isso que os hebreus diziam que a lei de Moisés foi dada por Jeová. Porque todos os povos diziam que suas leis vinham de suas divindades, pessoal. O povo cristão, ele está alheio a essas coisas, ou finge não conhecer, né? Porque tudo que você vai ver nas escrituras dos hebreus, você vai ver na cultura dos outros povos. É lei sendo dada por deuses. É leis que eles dizem ser de origem dos deuses. Leis que dizem que só eles têm. Tudo isso está na lei dos hebreus. E os povos cristãos acreditam como verdade essas mentiradas todas. Bom, aliás, desculpe. Por esse tempo, eu vou trazendo agora a passagem que mostra o Ben-Hadad, o rei sírio, falando como é que ele ia agir com o rei hebreu. Veja, por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, Síria era inimigo ferrenho, até hoje é, né? Dos hebreus, no caso aqui desse contexto, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis, aliados, e seu carro de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria,
que era a capital do norte do reino do norte, de nome Israel, e atacaram. E a atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, ou seja, Acabe era o rei do reino do norte, que tinha como capital Samaria. O reino do sul tinha capital em Jerusalém, certo? Os judeus, quer dizer, os hebreus, né, se dividiram em dois grupos, diz a lenda, né? Em dois grupos, um reino do norte, nem dois reinos, no caso. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, com capital em Samaria. O reino do sul, que era Judá, com capital em Jerusalém. Então, nessa época, quem reinava em Samaria era Acabe. Eles cercaram Samaria e atacaram. Ben-Hadad, o rei assírio, enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad: sua prata e seu ouro são meus, Acabe, bem como suas. Bom, então os objetivos eram adquirir terras com boas pastagens e fontes de água, obter escravos, sobretudo mulheres, obter ouro, prata e roupa. Portanto, é mentira. É falacioso o argumento usado pelos cristãos em dizer que os hebreus agiam de forma diferente em conflitos de guerra. Em nada os hebreus se diferenciavam de seus irmãos, os cananeus e dos povos pagãos em geral. O que vemos nos textos bíblicos são apenas as falas e os pensamentos de um escriba hebreu sendo atribuídos a um Deus também hebreu. Como já dissemos, a lei de Jeová, ou Javé, é apenas uma repetição das diversas leis e costumes que os povos pagãos tinham. Só vemos esses estatutos na Bíblia como sendo originais e exclusivos dos hebreus quando desconhecemos o que a história e a arqueologia nos ensinam ou quando somos muito ruins de interpretação textual. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, compartilhe, divulgue o canal, deixe seus comentários e até a próxima.